Os líderes dos partidos que não têm assento parlamentar. Hoje é a vez do Movimento Esperança Portugal. Tenho comigo Rui Marques. Boa noite. É um nome subejamente conhecido em termos de intervenção cívica. Agora quer assentar-se no Parlamento. Quer, como o MEP pretende, pelo menos eleger um deputado. Que diferença é que acha que pode fazer? O MEP quer ter voz ativa na política portuguesa. E este grupo de pessoas que há um ano construiu este projeto procurou dar um passo ao serviço do bem comum numa área que é muito difícil. Hoje em dia, prestar este serviço ao bem comum no domínio da política é um trabalho ingrato e que muitos não o desejam. E por essa desertificação da política, a que se soma um tempo muito difícil que Portugal vive, foi claro para nós que há uma responsabilidade de consciência de não estar só na bancada a dizer que as coisas estão mal. Não apontar o dedo simplesmente, mas disponibilizar-se com aquilo que cada um de nós sabe e pode para servir o bem comum neste domínio, que é um domínio essencial. A política é vital. É aí que se define o nosso futuro coletivo. É através dos instrumentos da democracia representativa que nós podemos construir esse futuro e marcar presença. Ter uma voz ativa nesse domínio é essencial, particularmente num tempo difícil e complexo como o que vivemos hoje. É para isso que o MEP se disponibiliza. Para fazer também a diferença, para restituir a confiança, e são palavras suas, para restituir a confiança dos portugueses nos seus representantes. Que ideias fundamentais é que leva para a política o MEP? Pegando exatamente, Alberto, por esse ponto pela confiança, é essencial, e é esse um contributo que procuramos dar, introduzir a política pela positiva. Já chega de diagnósticos onde sabemos o que está mal. Já chega de um ataque cerrado entre diferentes personalidades que no domínio da política vivem permanentemente em guerra civil. O que o país quer, o que os portugueses desejam, são propostas concretas pela positiva para mobilizar o país para ultrapassar esta crise, que necessita com certeza de trabalho árduo, de sacrifício, de esforço, mas de um sentido que abre um horizonte de esperança. E o MEP procurou, através do seu programa eleitoral, que foi apresentado já em 27 de julho passado, foi o primeiro partido a avançar com o programa eleitoral, procurou consolidar 160 propostas. Sublinho algumas para ir ao encontro da sua pergunta, nomeadamente no domínio da igualdade de oportunidades. O MEP defende que o pré-escolar deve ser universal aos 3 anos e não aos 5, como hoje em dia se propõe. Recentemente, há 2 dias, um demógrafo veio dizer que isso era mais importante do que todos os aeroportos ou TGV juntos. A igualdade de oportunidades começa-se a construir aos 3 anos, quando permitimos que todas as crianças acedam ao pré-escolar. E é preciso existir uma rede escolar para isso. Como é evidente. Não acha que se têm dado alguns passos nessa direção? Claro que sim, e devemos ir mais longe e perceber que aqui está uma prioridade essencial. Tem sido feito um esforço, vamos ter universalidade aos 5 anos, mas é preciso perceber que esta é uma prioridade essencial. Uma ou outra tem a ver com o combate ao desemprego. E o MEP avança propostas concretas nesse domínio. Seja e inovadoras? Creio que com alguma inovação. Não queremos ser pretenciosos, mas o MEP tem esta humildade determinada de avançar com ideias novas. A ideia dos consultores para o emprego ou do cheque-emprego, para pessoas que já não têm nenhum benefício público. O que é que significa o cheque-emprego? Não consegui perceber bem. Vamos então a essa ideia, a essa proposta. Há cerca de 180 mil portugueses que estão desempregados, são desempregados de longa duração, ou não têm qualquer benefício ao nível de subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego. Não têm, portanto, qualquer apoio público. Ora, nós defendemos que lhes deve ser proporcionado um cheque-emprego que permite transformar, através do trabalho prestado numa rede de IPSS ou numa rede de juntas de freguesia aderentes a este projeto, transformar aquele cheque, através do trabalho, em salário. E ser um passo transitório para a reintegração no mercado de trabalho. Está a falar em trabalho social ativo. Trabalho social, mas com uma remuneração, a transformação deste cheque-emprego num salário. Porque um dos problemas mais sérios que os desempregados de longa duração têm é perderem a competitividade, saírem do mercado de trabalho durante muito tempo e terem depois grandes dificuldades de regressar ao mercado de trabalho. Esta solução transitória do cheque-emprego era, sem dúvida, na nossa perspectiva, um contributo. Mas também os consultores para o emprego, deixe-me dizer isto. Quando nós vemos o número de desempregados a subir como tem subido, sabemos que o Serviço Público de Emprego não tem capacidade de dar uma resposta de qualidade, proativa, de procura de emprego para estas pessoas. Ora, nós precisamos de mobilizar outras redes. A rede das empresas de recursos humanos, por exemplo, ou a rede das IPSS, que fazem um trabalho já muito significativo de apoio à pobreza. Ora, nós precisamos de ter consultores para o emprego que, de uma forma proativa, de uma forma personalizada, possam ajudar os desempregados a regressarem rapidamente
ao mercado de trabalho. Isto é, abrir uma nova vertente na solidariedade social, não só para questões básicas como a alimentação e a saúde, e abrir a solidariedade social também à questão do emprego, que é um drama que já afeta meio milhão de portugueses. As empresas de recursos humanos. Não se percebe que, estando o serviço público de emprego tão sobrecarregado, com tanta procura, não se mobilize quem está no mercado, que tem experiência de colocação de recursos humanos, para esta causa que é essencial, que é o combate ao desemprego. São ideias fundamentais na nossa proposta, mas deixe-me concluir com uma que também me parece muito importante. A relação do Estado com as empresas. Tem-se falado muito de pagar a tempo e horas. Foi feito algum esforço nesse sentido, mas estamos muito longe ainda. Nós avançamos com uma proposta concreta. Usar uma ferramenta que está disponível no mercado, o serviço de factoring, que é conhecido de todas as empresas que hoje se relacionam entre fornecedores e clientes, para que o Estado possa contratar com a Caixa Geral de Depósitos ou outros bancos que queiram aderir, um serviço de factoring, para pagar às empresas sempre a tempo e horas. Mas mais do que isso, permitir até que as empresas que queiram... que isso não acontece neste momento, sendo assim tão simples? Gostaria de perceber. Espero que não seja pela razão que me parece medíocre do Estado não suportar os custos financeiros, porque, evidentemente, quando está a pagar atrasado às empresas, está a transferir para as empresas os custos financeiros do atraso do pagamento. Espero que não seja essa a razão, porque neste modelo que o MEP defende, este serviço de factoring, o Estado seria responsável pelo pagamento dos custos financeiros associados aos atrasos de pagamento. Como qualquer cidadão comum, aliás. Como é evidente, mas permitia assumir um elemento que nos parece essencial para reconstruir a confiança, que é a questão do Estado de pessoa de bem. O Estado precisa de recuperar a sua autoridade. E a autoridade é essencialmente moral, não é uma autoridade de força ou não é uma autoridade de lei. O Estado, para ter autoridade moral, precisa de ser credível, precisa de ser uma pessoa de bem. E este sinal do pagamento às empresas através de um serviço de factoring seria, na nossa perspectiva, um excelente contributo. Em termos ideológicos, onde é que o MEP se situa? Ao centro do centro, já li alguns. Foi no início essa questão que colocou-se, porque... Entre o PS e o PSD também li. Exatamente. Um jornalista perguntou-me no primeiro dia que o MEP se apresentou se um dia nos sentássemos no Parlamento, em que lugar do Parlamento gostaríamos de estar. E eu respondi entre o PS e o PSD numa questão geográfica de Parlamento. Mas ideologicamente nós procurámos definir o que entendemos por centro. O centro é uma área política com tradição na Europa, existem muitos partidos centristas na Europa, mas se quiserem 3 traços muito simples, o centro é um centro humanista, que dá valor, acima de tudo, à dignidade da pessoa humana. É no ser humano que tudo começa e acaba, para o qual faz sentido a existência do Estado, para o qual faz sentido a existência da economia, da cultura, de todos aqueles instrumentos que estão ao nosso alcance. Humanismo. Por outro lado, a economia social de mercado. A ideia de que nós acreditamos numa economia de mercado, mas regulada em função do bem comum. E, finalmente, a ideia de um Estado que deve ser tão forte quanto necessário, mas um Estado amigável, um Estado que não atrapalha, um Estado que é aliado dos cidadãos e das empresas. Um Estado que, sobretudo, existe para servir, um Estado que, sobretudo, existe para garantir um conjunto de direitos essenciais a todos os cidadãos. É isto uma proposta de centro, que é também uma proposta de bom senso, uma proposta de equilíbrio, e é um espaço onde estão milhões de portugueses. Não é por acaso que os partidos que vêm da esquerda e da direita se mobilizam para falar com os eleitores que estão ao centro. Esta marca do centro que o MEP está a construir é um terreno claríssimo em termos ideológicos. Tem uma especificidade própria que, evidentemente, vai demorar tempo a construir. O MEP tem 1 ano de vida. Já conseguiu um brilharete nas eleições europeias, ao ser o maior dos mais pequenos. Exatamente. 53 mil pessoas acreditaram no projeto do MEP para a Europa. É esse a sua ambição em termos de legislativas? Com certeza que iremos mais longe. Mas deixe-me dizer que os resultados das europeias dão-nos um sinal muito importante. As europeias foram a maior sondagem realizada há pouco tempo. E nas europeias, se repetirmos a percentagem de votos agora nas legislativas, deram-nos o sinal que o primeiro deputado do MEP está eleito. Estamos a combater pelo segundo deputado em Lisboa e pelo primeiro deputado no Porto. Como sabe muito bem, essas contas não se podem fazer assim. Como é evidente. E, portanto, estamos empenhados no terreno a procurar chegar aos portugueses. Temos esse grande desafio, o da visibilidade, de fazer chegar a mensagem, e por isso agradeço este espaço que aqui a RTPN disponibiliza. É um espaço público. Como é evidente, é fundamental para um novo partido, porque quando se diz partido sem assento parlamentar, o MEP nunca o poderia ter, nunca foi eleição nenhuma, somos um novo partido, poder chegar aos portugueses com esta proposta pela positiva. Uma proposta que acredita na capacidade dos portugueses em ultrapassar os tempos muito difíceis, mas que diz de uma forma clara: para passar este tempo difícil, precisamos de trabalhar de uma forma árdua, precisamos ser capazes de colocar os olhos no futuro, saber semear
agora para colher mais tarde, perceber que aqueles que nos vão suceder merecem todo o esforço que precisamos de fazer agora, para pôr as contas públicas em ordem, para saber fazer os investimentos certos e, sobretudo, para não desistir, para não deixar cair os braços, para não ficar à beira da estrada a chorar sob o leite derramado. Rui Marques, muito obrigada por ter dado aqui uma perspectiva do que é o programa eleitoral do MEP. Muito obrigada. Boa noite. Até uma próxima oportunidade.